Preste atenção e seja edificado. William, só para você ter uma ideia, o meu pai, ele julgava muito o pai dele, porque o pai dele era alcoólatra, era um homem omisso, era um homem ausente. Eu sei porque o meu pai, quando você estava conversando com lição, e ele abriu o coração. Eu sempre fui mais próxima do meu pai, né? Como a gente tinha esse histórico de dor, meus irmãos eles eram mais distantes, mas eu sempre fui mais próxima. E o meu pai, eu percebia que o meu pai julgava o pai dele, porque o pai dele colocou ele em um lugar que não era para ele estar. Porque ele se obrigou a querer cuidar dos seus irmãos, a ajudar a mãe dele a sustentar a casa, entende? Só que ele não conseguia enxergar que ele fez o mesmo, né? E justamente por não perdoar o pai dele, justamente por não se desvincular desse passado de dor e de sofrimento, ele acabou repetindo a mesma história. A mesma coisa, William. Só mudou os personagens. Mesma coisa. Ele ficou omisso. A minha mãe teve que pegar a minha irmã para cuidar da casa, para ela ir para a vida, para ela ir trabalhar. Só que ele não conseguia enxergar isso. Você tá entendendo? E sabe por que Jesus foi muito importante na nossa casa? Porque quando Jesus entrou na nossa casa, era justamente uma fase em que nós estávamos odiando o nosso pai. E o fato de nós odiarmos o nosso pai iria fazer com que nós repetíssemos a mesma história que ele repetiu. E eu lembro que quando eu tive um encontro com o Senhor de verdade, eu sempre falo isso, que William, um bom terapeuta, e que seja ele um homem ou uma mulher de Deus temente ao Senhor, te ajuda demais. Porque eu lembro que na minha vida chegou um tempo que eu pedi ajuda para alguém, e essa pessoa falou para mim na época, falou assim, ao invés de você julgar o seu pai, por que você não tenta saber a história dele? Aí você vai entender o porquê que ele é desse jeito, dessa forma. É fácil você falar que um pinguço, um bêbado, um drogado, um prostituto, mas nada justifica. É fácil julgar. Você acha por que, William, que Jesus falava muito sobre essa questão de julgamento? Quando ele entrou na casa de Zaqueu, o pessoal queria o quê? Falava mal, o que você está fazendo dentro dessa casa, esse cobrador de impostos, não sei o que. Mas ele foi lá com um propósito, para trazer constrangimento no coração de Zaqueu. E ele só foi lá porque Zaqueu quis que ele fosse. Como assim? A partir do momento que ele subiu na figueira para ver Jesus, ele não queria só ver Jesus, ele queria Jesus